Olá, meus amores, tudo bem? Eu prometi e eu vou cumprir. Lembra que nós fizemos o vídeo? Você se lembra? Lembra que você se lembra? Isso mesmo. Nós temos lembrado os conteúdos, ou melhor, relembrado os conteúdos ao longo das nossas aulas. Mas a gente sabe o grau de importância que a gramática tem. Se eu escrevo corretamente o meu texto, vai ficar muito melhor. E então a prof combinou com vocês que ela ia fazer um vídeo relembrando os principais conteúdos e cá estou. Vou compartilhar com vocês e aí vamos combinar. Prof, fiquei com dúvida. Prof, não me lembro tão bem desse conteúdo. Anota aí do lado para lembrar de me perguntar, porque são conteúdos que vocês já estudaram até o fim do quarto ano, mas pode ser que tenha se esquecido, que não esteja lembrando muito bem, ou até mesmo que a prof esteja usando uma linguagem diferente da prof anterior, e aí gera a dúvida. E eu não quero que vocês fiquem com dúvida, muito pelo contrário, eu quero tirar as dúvidas, certo? Vou compartilhar com vocês aqui minha página, e aí nós vamos relembrando juntos. Certos? 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 Bora lá! O alfabeto é um conjunto de letras que representam os fonemas ou os sons da nossa língua. O alfabeto é composto por 26 letras, sendo 21 consoantes e 5 vogais. O fonema é o som e a letra é a representação gráfica desse som, certo? Quando eu junto uma vogal com uma consoante, eu formo uma sílaba. E sílaba é um som ou um grupo de sons pronunciado de uma só vez. Até aí, nenhuma novidade. Seguindo, também não é novidade, mas só para guardar na cachola, usamos letra maiúscula nos nomes próprios de pessoas, lugares, cidades e países. Também usamos no início da frase, então nunca pode esquecer disso. E usamos letra minúscula para nomes comuns, como objetos, mesas, cadeiras, ursos, copos, entre outros, e durante a frase, correto? Seguindo para o próximo, que também não é novidade, número de sílabas, ou seja, eu vou separar a minha sílaba e eu vou ter uma classificação. Palavras com uma só sílaba são denominadas, são classificadas como monossílaba, como sol e mar. Já as palavras classificadas como dissílaba são palavras com duas sílabas, como bola, lápis. E aí eu tenho a trissílaba, palavras com três sílabas, como menina, martelo. E a classificação de polissílaba para palavras que têm quatro ou mais sílabas, como em borboletas e paralelepípedo. Até aí não temos dúvidas, ou temos? Anota aí ao lado. Seguindo para encontros vocálicos, o encontro de duas ou mais vogais, dois ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. Eles podem ser classificados de três formas diferentes, ou seja, ditongo, tritongo e hiato. E como eu vou classificar em ditongo, tritongo e hiato, prof? Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos em uma mesma sílaba, como no exemplo da palavra pai e mãe. Temos as duas vogais aí na mesma sílaba. Agora, no tritongo, é o encontro de três sons vocálicos também em uma mesma sílaba, como Paraguai. O guai não vai se separar.
Já lá no hiato, é o encontro de duas vogais numa mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, pia, navio e viola. Vejam que a gente separa mesmo na abertura da boquinha. Seguindo em frente, encontro consonantal, o encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra, que formam um encontro consonantal. Na palavra bravo, cravo, fraco, grama, presente e trator, eu estou unindo uma consoante com a outra consoante R, criando um outro som, certo? Já eu tenho a consoante com L, criando BL, CL, FL, GL, PL e TL, nas palavras blusa, clima, flor, globo, planta e atleta. Bom, ainda falando sobre encontros, vamos ter o encontro dos dígrafos. É o encontro de duas letras que indicam apenas um som. Eu tenho CH, sh, LH, l, NH, GU, QU. Agora, importante guardar na cachola, GU e QU só serão dígrafos antes das vogais E e I. Na divisão silábica, as letras dos dígrafos RR, SS, SC e S cedilha são separadas. Quando eu for separar as sílabas, então. Agora, não separa o NH, o LH e o CH. Esses ficam juntos, certo? Até aí, dúvidas? Anota aí do lado. Mas eu acho que não tem. Sílaba tônica, a sílaba mais forte, a sílaba pronunciada com mais força. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras vão ser classificadas em oxítona, quando a sílaba tônica for a última, em paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Por exemplo, caju. Olha lá, a mais forte é a última sílaba, então ela é oxítona. Agora, boneca, oxítona não, oxítona, né? Boneca é a penúltima, porque, ó, boneca. Penúltima mais forte, paroxítona. E lá na palavra lâmpada, quem é a mais forte? L. Lâmpada, antepenúltima, proparoxítona e ela é acentuada. Tranquilo, certo? Vou seguir para acento. Olha que legal. Acento agudo e acento circunflexo. O acento agudo é usado para indicar um som aberto das vogais. Ele indica a sílaba tônica de algumas palavras. Eu faço uma força nela, certo? O acento circunflexo, ele é usado para indicar um som mais fechadinho. A, E O. Eu vou usar o acento circunflexo para indicar a sílaba tônica também das palavras. Vamos ver o exemplo. O acento agudo, forte. Guaraná. Olha lá, forte, o aberto. Picolé. Xícara. Já o acento circunflexo, ele é mais fechado. Buquê, lâmpada e maiô. Agora, detalhe, viu, pessoal? O tio não é um acento gráfico. O tio é um sinal sonoro. Então, se a prof falar assim, acentua a palavra correta aí, só tem dois acentos para usar aí, tá? O agudo e o circunflexo. O tio, sinal sonoro. Bora lá? Prof, tenho dúvidas. Anota do lado que depois a gente tira essas dúvidas. Para escrever as minhas frases, eu utilizo algumas pontuações. E quais são elas? O ponto final,
que eu uso para afirmar uma coisa, colocando o ponto final toda vez que eu termino um assunto. Eu tenho lá o ponto de interrogação, porque nós usamos ele justamente para uma pergunta direta. Ponto de exclamação, ele é usado para indicar algumas coisinhas, como alegria, tristeza, espanto, medo, dor e susto. Nós usamos a exclamação. As reticências é para indicar o interrompimento de um pensamento, ou seja, eu coloco os 3 pontinhos, as reticências, para mostrar que o meu pensamento foi interrompido. Já a vírgula, ela serve para fazer uma pequena pausa no meu pensamento. Eu ponho a vírgula ali para dar uma respirada e seguir em frente. Mas eu também posso usar a vírgula para fazer numeração. Então, eu estou fazendo uma lista. Vou comprar melão, vírgula, banana, vírgula, abacaxi, vírgula. Oba, vou na feira. E também, para os parênteses, eu uso fazendo uma pausa, eu uso fazendo uma explicação num pensamento, certo? E uso também o travessão. O travessão eu vou usar para indicar uma fala, um diálogo de um personagem. Tudo bem? As aspas eu vou usar como um sinal de citação para destacar alguma expressão e até mesmo expressão irônica. Vou usar para fazer uma citação na frase de outra pessoa. Então, uso as aspas, certo? Seguindo em frente. Prof, tenho dúvidas, anota ao lado. Sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, ou seja, significado semelhante ou parecido. A gente substitui o sinônimo por palavras semelhantes, como no exemplo, garoto e menino têm o mesmo significado. Este garoto pegou a minha bala, este menino pegou a minha bala. São sinônimos. Agora, antônimos é o contrário, é o oposto, eles são diferentes. Então, o contrário de feliz, triste. O contrário de bom, mal. O contrário de grande, pequeno, certo? O oposto. Seguindo em frente. Substantivos próprios e comuns, simples e compostos, primitivos e derivados. Substantivos comuns, sempre escritos com letra minúscula e sempre vão ser casa, pipa é pipa, panela é panela. Substantivos próprios, sempre escritos com letra maiúscula, que dão nomes a cidades, pessoas, estados, países, nomes de ruas, enfim. Substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra, tempo e sol. Já o substantivo composto são aqueles que são formados por mais de uma palavra, ligadas ou não por um hífen, como guarda-sol, roda gigante, girassol e passatempo. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Por exemplo, pedra é primitivo, mas pedreira é derivado. Oba, já entrei no próximo. Substantivo derivado são aqueles que derivam de outros substantivos. Pedra, pedreira. Flor, floreira, certo? E então, vamos para o próximo. Gênero do substantivo, feminino e masculino. O gênero do substantivo vai concordar, ou seja, vai compor o artigo, certo? Então, eu uso o artigo antes do gênero do substantivo, antes desse substantivo, indicando definido e indefinido. Então, menino, o menino.
menina, a menina. Artigos definidos, a, o, as, os. Indefinidos, uma, uns, umas. Tudo bem? Até aí, bem tranquilo. Prof, não, tô com dúvida. Anota ao lado que a gente conversa depois. Número do substantivo. Substantivos podem estar em singular ou plural. Então, singular, o sorvete. Plural, os sorvetes. O artigo vai combinar com o número do substantivo e também com o gênero, certo? Então, vamos pensar. Singular indica apenas um elemento e plural indica mais de um elemento. Sem dúvidas. Ou dúvidas? Anota, não esquece. Para se formar um plural do substantivo, geralmente acrescenta-se um S no singular. Outros substantivos fazem plural de modos diferentes, sofrendo pequenas modificações no seu final. Então, vamos lá. Os substantivos terminados que fazem, terminados em M, vão fazer o som, o plural, acrescentando NS. Então, o homem, os homens. Olha lá, NS. Tirei o M e coloquei NS. O batom, os batons. Agora, os substantivos terminados em R e Z fazem o plural acrescentando ES. A flor, as flores. Os substantivos terminados em S fazem plural de dois modos. Quando oxítonas, fazem o plural de es, os portugueses, certo? Agora, quando paroxítonas, elas ficam invariáveis, ou seja, não mudam. O lápis, os lápis, não mudam, porque são terminadas em S. Tudo bem? E quando paroxítonas. Seguindo, prof, tenho dúvida. Anote, por favor. Os substantivos terminados em ao, el e ol fazem o plural trocando o L por is. O animal, os animais. O anel, os anéis. O caracol, os caracóis. Os terminados em il, substantivos, fazem plural de dois modos. Quando oxítonas, o il faz is. O funil, os funis. Agora, quando paroxítona, o il torna-se eis. O réptil, os répteis. O fóssil, os fósseis, certo? Os substantivos terminados em ão fazem o plural de três modos diferentes, mudando o ão para ães. Por exemplo, o pão, os pães, acrescentando-se S, o irmão, os irmãos, e mudando o ão para ões, o leão, os leões. Prof, tenho dúvida. Anota aí que a gente volta a conversar. Adjetivos. Oba, nossa aula atual. Adjetivos é a palavra que dá qualidade ao substantivo. O adjetivo concorda com o gênero e com o número do substantivo. Ele pode se modificar. O menino estudioso, os meninos estudiosos. Olha, osos. Sufixo, afixo, ideia de abundância. Oso para masculino, gênero, correto? E osa para feminino. A reunião de duas ou mais palavras com valor de adjetivos chama-se locução adjetiva. E aí eu tenho um exemplo aí: amor de filho, amor filial. Rapaz de coragem, rapaz corajoso. Então é uma locução adjetiva. Fixando ainda a nossa ideia de sufixo. Ele é responsável pela criação de outras palavras, palavras essas chamadas de derivadas. E aí eu tenho o sufixo eiro, formado de substantivo, a palavra primitiva pedra, dando origem, ou seja, derivada pedreiro.
O sufixo oso e osa indica a ideia de posse plena de abundância. Isso a gente tem conversado nas últimas aulas, certo? São sempre escritos com S e nunca com Z. As palavras com esse sufixo são sempre adjetivos formados por uma derivação do substantivo. Então, isso fica bem guardado na nossa caixolinha. Agora, nós temos o sufixo ao. Todos têm o mesmo significado, querem dizer relacionado, referente ou pertinente, é relativo a, certo? Continuando, pronomes são as palavras que substituem o substantivo ou o nome. Eu, tu, ele, ela, você. Nós, vós, eles, elas, vocês, certo? Pessoal, eu espero que nós tenhamos lembrado de muitos conteúdos e que nas próximas vezes que a gente se encontrar, a gente possa relembrar outros conteúdos também. E que se vocês tiverem realmente dúvida, dá um play de novo no vídeo, anota a dúvida e a gente conversa na aula seguinte, tá bom? Um beijo e até a próxima!